Hyundai HB20 usado. É um bom negócio? Quanto custa manter esse carro quando você encontra ele numa loja? E o que você tem que olhar que são itens mais comuns de desgaste dele? Se você quer ver mais um guia de usados, fica comigo aqui no Autos TV. Hyundai HB20, esse carro ainda é um queridinho aí das lojas de carros usados em todo o Brasil, um carro de muita liquidez, porque ele tem algumas famas que realmente se comprovam na prática, né? Um carro bastante econômico, custo de manutenção muito baixo, índice de problemas quase zero e por isso que ele é tão valorizado nas lojas. Tem o DNA da Hyundai, que a gente já conhece, né? Presente, por exemplo, até hoje no Creta. A versão que a gente tem no modelo aí 2020, 2021 é diferente, você tá vendo o visual, só que assim, é errado até a gente falar que o HB20 modelo 2020 é uma nova geração. Ele tem algumas mudanças estruturais, mas em si é o mesmo carro que você está vendo aqui. E esse carro que estreou no Brasil em 2012, no final de 2012, ele chegou ao mercado e ele trouxe um parâmetro novo aí de compactos, né? É um carro bem pequenininho nas dimensões, ele é muito fácil de estacionar e ele realmente é um carro fácil de manter. Essa é uma versão que a gente está vendo de entrada, né? Como você pode comprovar aqui, a gente vê calotas, a gente não tem pintura na maçaneta, é tudo preto, não tem pintura na cobertura do retrovisor. Mas é um carro bem interessante porque ele não vai te trazer maiores problemas quando você compra ele como usado. Você viu, ó, esse modelo aqui é um 2017, pelo que eu tô vendo. Ele, por exemplo, não tem desgaste de farol, né? Aquele problema que você tem em tantos modelos. Vai ficando amarelado, vai ficando triste, vai ficando apagado. Aí você tem que polir, depois volta o problema. Ele é bem durável nos materiais que ele usa, né? Que ele apresenta. Mas vamos falar um pouquinho de características técnicas desse carro para você comprar um usado também. Espero que esse vídeo esteja sendo útil para você que quer comprar um HB20 usado. Vou pedir para você se inscrever no meu canal, no Autos TV, e conferir todos os guias de usados que a gente tem aqui e que dão bastante audiência no canal. Carro muito, falando de dimensões, muito dentro do que se espera para a categoria de um carro compacto. Não tem aquele super espaço interno, né? Principalmente quando a gente fala da parte traseira. Na parte dianteira ele é um pouco mais generoso, né? Aqui é o painel que você viu e foi copiado por muitos carros, esse painel meio que em V, muitos carros usam isso. O Creta ainda usa mais ou menos esse formato. E aí sim, a gente fala, é um carro que tem muito plástico e tal, mas olha, dentro da categoria você não vai ter nada de diferente. O que eu notei com esse carro, e é bem interessante para falar para vocês, é o seguinte, ó, vou ligar ele com a chave aqui, ainda não tem partida por botão, né? Pisa na embreagem e você liga. Esse carro aqui, ele tem 66 mil quilômetros e ele não tem barulhos internos, o que muita gente elogia. Realmente é um carro durável. O que significa? Acabamento, a montagem das peças, embora tenha um visual bem simplificado, é muito bom. E isso é mais um ponto positivo a favor do HB20. Vale a pena dizer também que todo o HB20, além dele ter, né, a direção assistida, sempre assistida, não tem carro com a direção seca desde que ele foi lançado, ele tem também ar-condicionado de série, né? Essa é uma versão de entrada, botão é grande, circular aqui no meio, você vê que está ligado o ar-condicionado. Essa versão aqui, que é a de entrada, ele tem um rádio com Bluetooth, então você pode ligar, conectar o seu celular aqui e vai funcionar muito bem. Um rádio bastante simples, mas tem uma boa qualidade sonora, é bem facinho de mexer nele, né? Ele tem um computadorzinho de bordo aqui, né? Então ele mostra aqui, por exemplo, a autonomia que você ainda tem, ó, 12,2 km por litro é o consumo, né, com gasolina dele na cidade, conforme está marcando aqui. Mas você vê, 66 mil quilômetros, um carro muito íntegro ainda. Bom, claro que ele é bastante simples, como eu falei, né, em termos de acabamento. Bancos aqui são em tecido. É um banco meio curtinho, mas até que a parte inferior dele, você está vendo aqui pelo assento, eu que tenho a perna um pouquinho mais longa, eu fico bem acomodado. Alguns carros da mesma época, né, como por exemplo Ford Ka, Chevrolet Onix, eles têm o banco um pouquinho mais curto. O do Sandero é um pouquinho mais longo que todos eles. Câmbio, transmissão 5 marchas, é o mesmo câmbio até hoje que usa. Ele tem assim engates, não são curtinhos como de um Volkswagen, mas também não é longo como um Fiat. Então ele é bem confortável. A única relação que eu acho que faltaria aqui para esse câmbio é uma sexta marcha, porque na estrada
com as 5 marchas. Ele gira um pouquinho mais, né, em termos de RPM, e ele poderia ser um pouquinho mais econômico na estrada se ele tivesse, né, a 6ª marcha. Eu acho que ajudaria bastante aqui no HB20. E quando a gente fala de motorização desse carro na versão 1.0, ele tem motor 3 cilindros, que é o Kappa, né? Tanto o turbo quanto o aspirado são o mesmo motor, a diferença é só esse item, com turbo ou sem turbo. E aí eu vou falar uma coisa que é bem interessante, né? Esse carro que surgiu em 2012, já com motor 3 cilindros, hoje em dia muita gente critica, né? Ah, mas a GM é motor 3 cilindros, a Ford é motor 3 cilindros, a Fiat com o Firefly é motor 3 cilindros. Você vê, esse carro já tem 8 anos de mercado, com um motor de 3 cilindros que vibra mais, mas a gente não tem nenhum tipo de problema com ele. Não teve recall, os donos não reclamam. Eu pesquisei bastante, li muito sobre esse carro para fazer esse vídeo para vocês. E esse motorzinho 3 cilindros aspirado, que desenvolve no máximo 80 cavalinhos de potência, nem é muito potente, mas é um carro bem valente, como a gente pode perceber, né? Construção do motor dele, motorzinho então de 3 cilindros. Os 3 cilindros estão aqui, a bobina independente, né? O sistema de alimentação dele é Bosch. Eu tô vendo aqui a bateria é Eliar. Essa bateria aqui parece que é original do carro. Como eu falei, parece que ele tem 3 anos de uso. Eu tô fazendo esse vídeo no final de 2020 para vocês. Geralmente o motor de 3 cilindros ele tem um baita sistema de coxim, tá vendo, ó? O sistema de coxim dele que é bem grande, né? Porque ele tem um sistema de borracha aqui com o metal para evitar, porque ele trabalha sempre vibrando bastante. O que alguns donos reclamam, isso eu reparei, mas não é um problema assim. Ele, com o passar do tempo, o sistema de admissão dele, ele dá umas pequenas falhadinhas assim na vibração do motor. Então ele acaba tendo esse probleminha da vibração, você precisa fazer limpeza, né, no sistema de injeção dele, mas é uma vibração mínima, não afeta o funcionamento do motor do carro. Motor, eles recomendam o óleo 5W30, também já tem o 0W30, óleo zero para esse carro, bem viscoso, bastante fino o óleo, mas é um motor que não tem segredo nenhum, muito bem montado, né? Tudo muito fácil de você identificar. Sistema de alimentação, ele tem reservatório de partida a frio, se abastece aqui, nossa versão que é flex, fluido da direção hidráulica, fluido do lavador, né, para você sempre abastecer. E aqui tem o sistema do radiador, você não deve abrir aqui, como você já sabe. Sistema do freio tá ali também, a panelinha do freio, enfim, tá tudo certo. E um carro sem muitos problemas, aliás, sem nenhum problema mecânico, não vai te dar dor de cabeça não. Falar de suspensão, eu também fiquei muito surpreso, porque esse carro ele é baixo, né? Ele é bem baixo em relação ao solo, só que ninguém reclama de problemas, de defeitos, de ter que comprar muita peça, bucha, bieleta, essas coisas que vão na suspensão. Pouca gente reclama disso. Vamos ver um pouquinho dos custos dessas peças aqui? Então, falando de manutenção, muita gente tem e só elogia o carro, praticamente você tem que fazer só alinhamento e balanceamento. Ele tem itens muito baratos, por exemplo, né? Bieletas, par de bieletas, R$100 você encontra, é muito baratinho. Em relação a amortecedor, o kit completo, 4 amortecedores combatente original, que é a linha COFAP, R$1.600 o kit com os 4, é um pouquinho mais caro do que outros carros do mesmo segmento, mesmo assim é um custo bastante adequado. Falando um pouquinho mais sobre preços de peças para ele, para você trocar o óleo, kit de óleo completo com filtro de ar, filtro de combustível, filtro de cabine. Quando você compra um usado é bom você já fazer trocar esses itens preventivamente, é muito bom. Você vai gastar somente R$260. Para você trocar o óleo dele, 5W30, eles recomendam o Shell, mas você pode usar qualquer um, 5W30, você vai gastar R$140 com o filtro do óleo. Que mais? R$120, par de pastilhas da Bosch, original para ele. Kit de embreagem, R$500, original também. Então é um preço bem adequado, né? Cada bobina daquela é um pouquinho cara, que eu mostrei as 3 bobinas. Quando você troca uma, você tem que trocar logo as 3, que é melhor. R$186 cada uma, também sistema Bosch. Disco de freio, R$310, é um pouquinho mais caro do que os seus concorrentes principais. Kit de corrente de comando, R$646. Pois é, o custo dele está dentro aí do que qualquer um concorrente oferece. Quando você está a bordo do HB20, você percebe que a vida dele
a bordo é muito tranquila, né? Um carro com motor pequeno, carro com motor bastante eficiente, né? Um carro que é bem gostoso de dirigir, leve. É um carro bastante leve, ele não tem muito ruído. Na verdade, por ser um motor tão pequeno, 1.0, 12 válvulas, 3 cilindros, ele não vibra quase nada. O acabamento dele também é bom, você passa em lombada, em valeta, ele não faz barulho. E esse carro já tem 66 mil quilômetros e ele roda muito bem. Eu não noto nenhum tipo de desgaste, nem de freio. Não sei se é porque a manutenção dele foi bem feita, mas assim, você não nota nenhum tipo de problema de desgaste acentuado. Acabamento bom, simples, mas muito eficiente para um carro urbano, econômico, para não te encher o saco. Você vai estar bem servido, né? Você vê que até a versão básica com o radinho aqui com Bluetooth funciona muito bem. Tem um sistema para você atender, ligar e desligar aqui as chamadas. Ele tem um multifuncional aqui, controle de modos aqui do rádio, ó, tá vendo? Funciona muito bem. Pois é, o que eu mais fiquei impressionado nesse carro é que ao longo da história dele, ele já tem 8 anos de lançamento no Brasil, é um carro com baixíssimo índice de problema. Na internet todo mundo só elogia o carro, que ele é bastante durável, apesar de ser um pouco baixo, ter aquela questão da oscilação, você vai estar muito bem servido de carro compacto quando você opta por comprar um HB20. Mas se você vai comprar um usado, sempre fica ligado. Faça laudo cautelar antes de você fechar negócio. O pessoal da AutoM que cedeu esse carro usado para eu fazer esse vídeo, eles são especialistas em carros usados, tem um estoque muito grande, tem o site deles aí, tem também as redes sociais deles aí na descrição. O pessoal da AutoM aqui em São Paulo é muito bacana, tem um ótimo estoque de carros usados, você pode consultá-los aí no telefone 5090 3070. Eu vou ficando por aqui. Se você está procurando um HB20 para comprar, fica tranquilo, é um carro sem maiores problemas, é econômico, é compacto, mas ele vai te trazer um baixo custo de manutenção e quase zero problemas para você comprar um usado. Espero ter resumido ao máximo aqui para você no Autos TV e a gente se vê em mais um vídeo, próximos vídeos de guia de usados. Até mais!